E aí, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos falar sobre siglas da logística. Eu já gravei um vídeo sobre siglas da logística e nesse vídeo eu vou falar também sobre alguns termos que a gente acaba falando no nosso dia a dia. Então vamos direto para o vídeo. O primeiro termo que a gente usa, na verdade, é uma profissão, é um cargo, que é o agente de carga. Se você não trabalha na parte de importação e exportação, com certeza você não conhece esse personagem. Esse personagem é o cargo da pessoa responsável por fazer as liberações das cargas. Então, o agente de carga, ele cuida da liberação das cargas na alfândega, preparando a parte da documentação para o envio para armazenagem e, posteriormente, para fazer as entregas dos produtos que foram importados. Nós temos também um outro termo que também é muito comum para quem trabalha com transportes, para quem faz o contato com as transportadoras, que é o ad valorem. O que é o ad valorem? O ad valorem nada mais é do que os custos com a seguradora, os custos referentes ao seguro da sua carga. Então, toda vez que a gente entra em contato com uma transportadora para fazer um transporte, existe um percentual pago em cima do valor da nota fiscal, e isso é acordado, depende de cada transportadora e de cada seguradora que a transportadora utiliza. Você pode também fazer isso por uma seguradora própria. Se você tiver uma seguradora da sua carga dentro da sua empresa, você pode ter esse seguro e você não vai ter que pagar esse percentual em cima do valor da nota fiscal para a transportadora, porque você já fez esse contato direto com a sua seguradora. Então, o termo ad valorem é referente a essa taxa cobrada para o pagamento do seguro, caso ocorra algum problema na sua carga, algum sinistro. Em falando de sinistro, esse sinistro ele só vai ser pago caso ocorra um problema na sua carga, se você pagar o ad valorem, pagar essa seguradora, e se seu seguro já tiver sido averbado. Então, a averbação é o termo utilizado para finalização, o registro de toda a documentação necessária para fazer o seguro da sua carga. Então, se seu seguro de transporte de uma carga referente à nota fiscal que você está transferindo, você está entregando para o seu cliente, for averbado, quer dizer que já está tudo certo. Então, caso ocorra um sinistro em cima dessa carga, vai ser feita uma averiguação para ver o que aconteceu e você vai receber o valor referente à nota fiscal, referente ao contrato do seu seguro para essa situação do sinistro. Área de expedição ou o setor de expedição. Em algumas empresas, a expedição fazem mais de uma atividade. Tem empresas que a expedição, além de expedir, que é entregar os produtos, ela também faz a separação dos produtos, a embalagem e a entrega. E a área de expedição é uma área conhecida normalmente em empresas grandes, onde ficam localizadas as docas. Normalmente um lado bem longe ou um lado oposto ao recebimento. Então, normalmente, existem alguns fluxos a serem tratados quando se fala de expedição e recebimento. Ou você recebe por um lado e você expede por outro, fazendo um U, ou então você consegue montar um galpão de uma entrada de um lado e uma saída do outro. Então você faz o percurso ponta a ponta do galpão, mas isso é um outro papo. A área de expedição é a área destinada exatamente para você colocar os produtos para serem conferidos e embarcados dentro dos transportes a serem utilizados para fazer as entregas e o traslado do material. Armazém ou warehouse. Para quem já trabalha com logística, armazém é um local fechado, né, que tem docas, entradas e saídas, e nesse local fechado é onde a gente destina, normalmente coloca alguns porta-pallets para poder destinar o estoque geral de uma empresa. A gente antigamente chamava muito de armazém, hoje em dia o termo mais utilizado é warehouse. Então é um lugar normalmente coberto, às vezes dependendo do tipo de carga que você vai estar armazenando, você vai ter que ter um controle de temperatura e umidade. Então a temperatura e umidade pode estar sendo controlada, mas normalmente carga seca ele não tem controle de temperatura, na verdade não tem ajuste de temperatura. Controle de temperatura você tem que ter para você saber a temperatura que ocorre dentro do seu armazém. E a umidade também, que é muito importante porque pode avariar o material, avariar as caixas, entendeu? A umidade e temperatura. Mas nem todo armazém, nem todo warehouse tem ar-condicionado, tem climatizadores, então normalmente eles não têm isso. Mas controle de temperatura e umidade é necessário ter para você saber exatamente qual é a temperatura ambiente dentro do seu armazém.
Atendimento de pedidos. Como eu estava falando, algumas empresas o atendimento de pedidos também é feito pela expedição e outros têm setores separados. Tem empresas que utilizam o setor de armazenagem para fazer, de gestão de estoque também para fazer o atendimento de pedidos. Mas atendimento de pedidos nada mais é do que é o termo utilizado para todos os pedidos que estão sendo atendidos. É até um KPI que a gente utiliza no nosso dia a dia. Falando de e-commerce, normalmente as metas de e-commerce são 24 horas depois, 12 horas depois que o pedido cai na caixa de pedidos. O pedido é enviado para a logística. Então, você tem às vezes um dia, 12 horas, tem empresas que trabalham com same-day, então é o mesmo dia, pedidos que caem até meio-dia vão ser entregues e expedidos vão ser expedidos e entregues no mesmo dia. Então, o atendimento de pedidos é o fato de você pegar esse produto, selecionar o produto que vai ser entregue e efetuar a saída desse produto, a expedição desse produto dentro do seu sistema, dentro do centro de distribuição. Batendo lata, essa é uma expressão muito comum. Toda vez que a gente acaba enviando um transporte para um determinado local e ele volta vazio, a gente tem um termo, esse termo é utilizado, batendo lata, porque ele volta vazio. Digamos que eu vou fazer uma expedição daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu mandei um truque com a carga lotada, fiz as minhas entregas no Rio de Janeiro e não tem nada para fazer de transferência do Rio de Janeiro para voltar para São Paulo. Então ele vai acabar viajando vazio, eu vou estar consumindo combustível sem estar movimentando material, isso que é muito ruim. Então a gente acaba usando a expressão batendo lata para esse tipo de caso. Benchmark. Benchmark é uma expressão utilizada toda vez que a gente quer copiar o procedimento, o processo de alguma empresa que está mandando bem no mercado. Então, digamos que a gente está trabalhando numa empresa de tecnologia e a gente verifica que eles estão fazendo um aplicativo que é mais veloz, é mais rápido para fazer as entregas. É mais fácil para você localizar e selecionar um motorista mais próximo para poder fazer uma coleta. Então, a gente utiliza essa visão desse aplicativo para falar, cara, o que a gente tem que melhorar dentro da nossa empresa, dentro do nosso aplicativo, dentro dos nossos processos, para a gente atingir a excelência que a gente está vendo que esse aplicativo dessa empresa X utiliza. Então, fazer benchmark é você utilizar do mercado, ver o mercado, olhar como é que ele está fazendo, ver quem são os melhores e ver se é possível adequar alguns processos dentro da sua empresa para poder chegar próximo ao pé ou até superar o benchmark que você viu anteriormente. Então é uma técnica muito utilizada no ambiente de negócios para tudo. Eu dei um exemplo de aplicativo, mas pode ser para processos, para gestão, para desenvolvimento de CDs, para localização de CD. Cara, onde é que eu vou localizar? Eu preciso abrir 3 CDs no Brasil para fazer distribuição de carne. Onde é que eu vou localizar esses CDs? Quais são os melhores locais para fazer? Onde tem os melhores transportadores para esse tipo de carga para eu colocar o meu CD próximo para poder não perder tempo para a coleta desse material e o envio? Cara, eu posso olhar uma Sadia da vida, onde é que ela coloca os CDs dela, quais são os clientes, quais são os transportadores que ela utiliza, e eu vou fazer um benchmark disso. Se eu conhecer alguém da Sadia, eu vou entrar em contato para tentar entender como é que eles processam para poder saber onde eu vou abrir os meus CDs, entendeu? Então, benchmark é muito importante no meio dos negócios. Bitrem ou reboque? Bitrem ou reboque é uma carreta com 2 eixos. 2 eixos não, perdão. Com até 9 eixos. Ela precisa ter 2 eixos, no mínimo, né, que é o eixo da primeira carreta e da segunda carreta, e ela pode chegar até 9 eixos. Se ela tiver os 9 eixos completos, a quantidade de toneladas de peso bruto que você vai conseguir carregar é cerca de 74 toneladas. Então, bitrem ou reboque é esse tipo de carreta. Tem alguns locais que chamam também de Romeo e Julieta, quando você usa 2 tipos de um toque e um truque para poder fazer a movimentação de carga através desse reboque, mas tem que ter um reboquinho no meio ali. Outro termo também que a gente não conhece, mas a gente fala pouco, é o block stank, ou a blocagem. O que é a blocagem? Nada mais é do que o empilhamento de pallets no solo. Então você faz esse empilhamento para poder agrupar quando você não está utilizando esses pallets. Então no momento de baixa dentro do CD, é normal você agrupar esses pallets em algum local que vai ser utilizado para um momento de pico, né? Um momento de alta de movimentação de volume. Então você agrupa, faz uma blocagem desse material para poder segregá-lo numa área onde não tenha transporte, não tenha movimentação de pessoas, movimentação de empilhadeiros, para posteriormente você estar utilizando esse material quando for necessário. Brainstorm. Brainstorm também é uma técnica muito utilizada para resolução de problemas ou desenvolvimento de novas metodologias. E como é que funciona?
você pega as principais pessoas que estão dentro desse processo, que vão utilizar o processo. Pessoas que vão utilizar, pessoas que já utilizam e pessoas que estão interessadas em desenvolver um novo processo. Você coloca todas em uma sala, uma dessas pessoas vai ser responsável por gerenciar as ideias e as ideias vão ser colocadas dentro do processo ali. Todo mundo vai poder falar qualquer tipo de ideia relacionada à melhoria que está sendo proposta ou à resolução do problema que vai estar sendo proposto ali em debate. E uma pessoa somente vai começar a anotar isso, pode ser em formato de post-it, pode ser num quadro branco, pode ser num tablet, onde quer que seja. Ela vai anotar e ela vai gerenciando e vai dando mais voz a uma pessoa e a outra, e vai desenrolando, vai falando, cara, continua, fala mais sobre essa ideia, o que você acha que pode contribuir? E ela vai gerenciando esse debate ali, até que no final dessa tempestade de ideias, que é a tradução do brainstorm, ela vai conseguir consolidar em uma ideia só, um processo só, para tentar colocar em prática, fazer teste. E se não der certo, bota todo mundo na sala novamente e vamos para cima de novo com outro brainstorm, já com os resultados do primeiro, que não foi tão bom assim. Então o brainstorm também é uma técnica muito utilizada. Book container. Cara, isso é um container muito específico, é um container que a gente utiliza só para carregar a carga seca a granel. Então toda vez que a gente vai exportar ou carregar essa carga até o porto, a gente já utiliza diretamente esse container, ele pode ser de 20 ou de 40. Cabotagem. Cabotagem é um termo utilizado para quem utiliza o modal marítimo. É toda vez que a gente vai fazer um transporte dentro do próprio país, se eu for sair daqui do Porto de Santos, for lá para o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, cara, eu estou fazendo uma cabotagem, estou fazendo um transporte dentro do mesmo país, então um termo utilizado é uma cabotagem. Cadeia de demanda. Diferente da cadeia de suprimentos, que a gente fala muito na logística, a cadeia de demanda, ela não é que seja um pouco inversa, mas ela é criada diretamente pelo cliente, independente do que aconteça na indústria. É uma necessidade do cliente. Então, tudo aquilo que o cliente acaba necessitando mais, ele acaba forçando as empresas a demandarem esse produto para eles, porque existe uma necessidade do mercado, mas não existe o produto. Então, o que a empresa faz? Ela acaba empurrando, na verdade, o cliente acaba empurrando a empresa para falar, cara, produz porque a gente precisa. Então, uma cadeia de demanda é o termo utilizado toda vez que existe uma necessidade no mercado muito grande e que a empresa não consegue atingir, ou então nem pensou que ia fazer um sucesso tão grande assim. Então, o mercado acaba chamando, cara, preciso de mais produto. Então, a empresa começa a correr atrás de fornecedores para produzir cada vez mais e atender a demanda do mercado. Cadeia de suprimentos. É o conjunto, né? A gente já sabe, fala muito de supply chain, então é o conjunto de fornecedores que atendem a cadeia de produção e a cadeia logística de uma empresa. Então, todo esse conjunto de fornecedores, de fábricas, de fornecedores de tudo, de matéria-prima, de embalagem, de transporte, todos esse conjunto todo de fornecedores, a gente chama de cadeia de suprimento, que é o que supre todas as necessidades da empresa para ela gerar o novo produto, o novo serviço que ela vai estar atendendo. Então é isso, esses são os primeiros termos, né, que eu coloquei aqui, os primeiros termos. Tem mais termos do que sigla nesse primeiro vídeo, então eu vou continuar fazendo outros vídeos, vou colocar tudo numa listinha aí, uma lista de reprodução com todos os vídeos dessa série. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e eu fico por aqui. Valeu!